Olá, eu sou o Carlos, tenho 20 anos e um sonho. Ou melhor, tinha um sonho, porque eu acabei de realizar. Eu comprei o meu primeiro carro, mas nem tudo são flores, e você já vai entender o motivo. Desde criança, eu sempre fui apaixonado por lasanha. Os carros novos, eles nunca me chamaram tanta atenção, porque eles não têm tantas características que os tornam únicos como os carros antigos. Eles são basicamente uma caixa de ferro que te leva do ponto A ao ponto B. E eu não quero isso. Eu quero um carro que seja especial, um carro único, que eu possa fazer meu primeiro projeto. Como um grande fã de Audi que eu sou, meu projeto vai ser um carro para as montanhas. Para eu fazer um carro de topo, a gente precisa de basicamente duas coisas. Que ele seja leve e que ele tenha uma boa dirigibilidade. Coincidente, eu fui procurar muitas coisas, desde Chevette, BMW velha, Escort, Gol, Chevette, Monza, Cadete e os carros da Auto Latina. Mas o que encantava meus olhos não encantava meus bolsos. Eu estava quase desistindo, até que meu vizinho me manda uma deliciosa iguaria francesa, um belíssimo pedaço de coração que estava anunciado no Facebook e foi amor à primeira vista. Eu não conhecia aquele carro, mas ele atendia todos os meus requisitos. Era tudo o que eu procurava. Ele era bom de curva, super leve, porém tinha uma coisa que não me agradava. Ele era 4 portas. Isso me fez desistir de comprar o carro, mas desistir daquele modelo em específico porque eu encontrei outro, em outro estado, que atendia todos os requisitos. E, obviamente, eu fui buscar. E assim, a gente começa a saga do Peugeot 106. Conversei com o cara, ele mandou alguns vídeos do carro, e aí eu já percebi a merda que eu tava fazendo quando ele mandou aqueles vídeos do carro. Fala pra você da partida. Você liga tudo, a chave, certo? Acendeu a luz da bateria, já liga a bomba de gasolina. Nisso, ó. Ó, ele faz isso. Ó. Aí ele pega. Ó. Ó, tem umas coisinhas pra fazer, tá ligado? Mas é pouca coisa, mano. Tem que arrumar meio que esse banco de trás também, mas dá pra usar assim também. Tem a capinha ali, pá. E a interna dele tá assim, ó, mano. Aí esses fios aqui, ó, é que ele é vidro elétrico, tá ligado? Primeiro que o carro não funcionava no alternador, ele não dava partida, então lá fui eu, levando uma bateria e um monte de coisa. Dono de carro velho é foda, né, mano? Eu vou buscar o Peugeotzão amanhã, já separei aqui uma bateria, chave Phillips, uma fenda, uma chave 15, que eu posso precisar por alguma coisa, nunca se sabe, um tesouro, um estilete. Eu não tinha abraçadeira plástica, então vai uma fita. Tô levando também um multímetro, um alicate e desgripante. E claro, a caixa de som. 5 da manhã, caindo um mundo aqui fora. É porque com a caixa de som, a bateria e um monte de ferramenta na mochila pra ir buscar o carro em outra cidade. Eu ia buscar o carro no sábado. Eu conversei com ele na segunda e combinei que eu ia buscar o carro no sábado. Eu tive... Calma aí que eu não sou bom de matemática. Eu tive uma semana pra perceber o quão ruim era o negócio que eu estava fazendo e desistir. Como eu não percebi, ele percebeu isso e me falou que não ia mais vender o carro na sexta-feira à noite. Eu já tinha deixado tudo pronto, tava levando uma bateria pra ir buscar esse carro, eu tinha deixado literalmente tudo pronto, eu já tinha comprado até a passagem. E na sexta-feira à noite ele me mandou uma mensagem falando que não ia mais vender o carro. Aí eu conversei com ele, eu falei, pô, não dá isso aí. A gente tinha combinado segunda-feira, agora depois de tudo pronto, você desiste. E aí eu tive que ficar um pouquinho a mais e ele vendeu o carro, eu fui buscar em outro estado. Eu tive que pegar uma balsa, andar pra caramba, eu peguei meu local, cheguei lá. Eu fiquei feliz quando vi o carro. Oh, é flex? É flex, tudo que botar dentro do tanque vai andar. Oi? Botar um álcool, 51 anos. Ah, não sei, vai mais do motorista, né? Eu tava querendo pegar passagem um pouco. Mas daí eu vi o motorista do carro e falei, ah, não vou. Tá o segundo. Não. Do Ruby é legal.
legal porque ele não tem um vazamento. Esse aqui tem um vazamento na tampa de válvulas. Mas pode ser a tampa também que tá vazando. Tava melhor do que eu imaginava, mas era só impressão. Como que podia estar melhor do que eu imaginava? Bem, o cara também era maluco. Lá a gente ficou sem combustível. E aí eu fui no posto abastecer o carro e o carro começou a derramar combustível. Aí eu infelizmente não gravei essa cena. Mas bem, depois de pegar o carro, vim pra casa. Aí você pensa, depois de pegar o carro, foi todo flores. Mas imagina, você vir de outro estado e ia ter que rodar 60 km, pegar uma balsa e uma pá de coisa, e um carro de 25 anos atrás, de procedência duvidosa. Obviamente ele ia me deixar na mão, e depois de uns 5 km, ele parou. O carro parou por 5 km. Ainda faltava, não sei, deixa eu ver a distância. Então, 80 km. Depois de 5 km ele parou. E se são 80, faltava 75. Tá aí, primeiro perrengue do carro, não liga mais, acabou a bateria. Enchi o tanque tá vazando, olha o tanto de combustível que tem, tá caindo ali. Porta-mala não trava. Agora estamos aqui, ó. Felipe procurando ali resgate. Eu só vou pegar minha mochila que tá aqui atrás pra trocar de sapato, pra tirar esse sapato aqui. E começou a chover pra ajudar. Quando ele parou, a gente tentou ligar no tranco, que eu não sabia que o problema era a bateria, e ele não ligou. Por sorte, tinha um maluco no motorhome, ele tinha um carregador de bateria, e isso salvou demais a nossa viagem. Quando eu abri o capô, eu também percebi que a correia do alternador, ela tinha desistido, ela soltou fora. A gente estava procurando o defeito do carro, deixa eu ver o carro. A gente estava aqui, a bateria não estava carregando, tentei ligar, não ligava. Aí eu vou olhar aqui, deixa eu ver se o alternador, como que ele tá, se não dá pra consertar. Olha o que eu descubro. Correia, pulou fora. Os caras meteram uma correia aleatória aqui dentro. Na verdade essa correia é dele mesmo, só que ela... Mas ela não caiu do carro, então consegui colocar de volta no lugar. O cara do motorhome, muito gente boa, ele emprestou algumas ferramentas. Eu coloquei de volta a correia do alternador no lugar. Segui viagem, tranquilo. Aí ó, o carro ó. Tá ponte, moleque. Só teve que ir rápido, senão com a bateria. Tá igual carro elétrico, só. Cara, viu? Não é eu. Cara, tu vai ter que Eu arrumar sei, a direção. mano. Tá com problema de direção. Primeira coisa que tu vai arrumar é a direção. O carro tá jogando pra ela, os caras pensam que eu tô bêbado, mano. Bêbado eu nem tô. Ai meu Deus, carro legal, só não pode apagar ali. Chegando no ferry, velho. Estamos quase metade do caminho. Andamos 10, falta 20 pra chegar em casa. Não, mano. O carro não parou uma vez, só na balsa ele parou, porque tinha que parar na balsa. Só que pra ligar teve que ligar no tranco, porque o motor de partida do carro é ruim e nem sempre ele funciona. Na verdade, a maioria das vezes ele não funciona e tem que ligar no tranco. Parado no ferry boat, já começou as modificações. Ele veio com essas barras do teto, o Felipe tá tirando aí. Mas fica feio pra caramba. Inclusive o carro tá apagado, tá desligado, ele não tá ligando. E vamos ter que tirar do ferry boat no tranco. E eu esqueci de conferir se tem água no motor, vamos ter que parar pra ver isso também. Ele também tá fazendo um barulhinho no motor. Eu notei que os vidros aqui foram trocados, vem uma bituca de cigarro que tava segurando o vidro. E o Felipe tá ali, ó, trabalhando enquanto eu fico aqui só fogando. Mas feito isso, saiu da balsa, ele veio tranquilo até em casa. Ele não parou um instante sequer, eu ia até um carona pro um amigo meu que tá vindo pro trabalho. Mas chegando aqui, o carro mudou completamente. Agora ele passou um bom tempo com raiva, eu acho que sentiu saudade do antigo dono e não queria mais funcionar. Eu queria ter filmado eu pegando o carro, mas não deu pra filmar. Agora o meu amigo tá dirigindo. Dá pra ver o brilho lá atrás, mano, que abriu por causa desse cheiro de gasolina. Caiu alguma coisa, mano. Caiu a chave, mano. Eu sei, a chave tá caindo. Tá um trânsito do caralho, o carro fudido. Chave? Quem precisa de chave, mano? E bem-vindo ao meu primeiro carro.